Olá, meu nome é Érica Faleiro Fernandes, estudo no IF Goiano, campus Urutaí, sou graduanda do curso de Agronomia, terceiro período, e vou falar sobre o emprego de técnicas moleculares na taxonomia e em estudos sobre ecologia e diversidade de fungos micorrízicos arbusculares, do capítulo 8 do livro Microbiota do Solo e Qualidade Ambiental, dos autores Milene Moreira da Silva e Arnaldo Colozzi Filho. A maioria das plantas forma associações simbióticas com fungos micorrízicos arbusculares, os FMAs. Os simbiontes relacionam-se pela colonização radicular realizada pelos fungos, que produzem estruturas típicas, que são os arbúsculos. Ocorrem trocas gasosas de nutrientes, minerais e metabólitos entre fungo e planta, estabelecendo-se um fluxo bidirecional. Os conhecimentos sobre a diversidade e a dinâmica populacional dos FMAs na região rizosférica e dentro das raízes, em diferentes plantas e agroecossistemas, são fundamentais para estabelecer estratégias de manejo da comunidade nativa, visando maximizar os efeitos positivos da micorrização. A condição de biotrófico obrigatório dos FMAs tem sido o maior entrave para que o conhecimento sobre esses fungos avance. Os estudos sobre diversidade e dinâmica populacional são realizados a partir de esporos coletados na rizosfera, que necessitam de identificação para serem interpretados. O estudo da fase endofítica da simbiose também é extremamente importante, pois permite definir, entre os fungos componentes da comunidade rizosférica, aqueles realmente eficientes em colonizar as raízes. Embora os FMAs sejam comuns, ficou cada vez mais evidente a importância da taxonomia para o entendimento dos FMAs. Embora eles não apresentem especificidade em relação ao hospedeiro, são altamente específicos em relação aos seus efeitos nas plantas. Essa especificidade pode ser observada não somente no nível de espécies, mas também de isolados. Também é específica a sensibilidade ou tolerância aos componentes dos ecossistemas, tais como tipo de solo, pH, umidade, fertilidade natural e outros. Diversos autores apontam a diversidade de FMAs como um dos fatores-chave que contribuem para a manutenção da diversidade da comunidade de plantas e para a realização de diversos processos biogeoquímicos nos agroecossistemas. Portanto, a taxonomia é de suma importância para os estudos de diversidade dos fungos micorrízicos, pois pouca informação pode ser compilada ou trocada se as espécies não forem conhecidas. A análise filogenética dos FMAs baseia-se principalmente na ontogenia dos esporos e em suas características fenotípicas, tais como tamanho, forma, cor e aparência, presença de esporocarpos, forma e comprimento da hifa de sustentação, ornamentação, estrutura e espessura da parede e, ainda, propriedades parietais, tais como pigmentação, espessura, ornamentação e reações histoquímicas. Além das características dos esporos serem bastante variadas, elas podem ser alteradas por pigmentos de solo e raízes, compostos químicos, temperatura, umidade, pH ou mesmo pela atividade de outros micro-organismos do solo. Obrigatório dos FMAs sempre foi o maior problema para a realização de estudos básicos sobre sua fisiologia genética. Não sendo possível obter e manipular seu crescimento em condições de laboratório, aspectos importantes da biologia desses fungos são ainda pouco conhecidos. Os estudos sobre a fisiologia, bioquímica e genética dos FMAs são fundamentais para o entendimento do fenômeno da micorrização. Entretanto, seu completo conhecimento só será alcançado pela integração de conhecimentos e do desenvolvimento ou adaptação de novos métodos que permitam estudar a fisiologia da simbiose,
estudando as estruturas fúngicas produzidas nas raízes e identificando os fungos em ambientes tão diversos como no solo e no tecido cortical das raízes. Atualmente, os estudos sobre caracterização genética de FMAs estão sendo auxiliados pelo emprego de marcadores moleculares. Entre os marcadores utilizados estão a análise de isoenzimas, que fornecem informações sobre citogenética e genética nuclear do fungo isolado, do perfil genômico do rDNA, DNA ribossomal, que tem sido extensivamente utilizado em estudos filogenéticos de fungos em variabilidade e biodiversidade genômicos, do mtDNA, DNA mitocondrial, que é potencialmente útil no estudo de características genéticas e relações filogenéticas de populações ou isolados, baseados na técnica de PCR, reação em cadeia da polimerase, que permite a amplificação in vitro de uma região de DNA situada entre dois segmentos, reconhecido por primers, do RFLP, polimorfismo de tamanho nos fragmentos de restrição, que tem a propriedade de produzir polimorfismo resultante de diferenças específicas na sequência de DNA, tais como a substituição, adição ou deleção de um único par de base, ou ainda grandes alterações cromossômicas, como inversão, translocação, deleção ou transposição. Do RAPD, polimorfismo pela amplificação aleatória do DNA, que baseia-se na amplificação de fragmentos não específicos de DNA, pela PCR. Pelo RAPD, é possível identificar o grau de similaridade entre genótipos, nos níveis inter e intraespecífico. Do DGGE, gradiente desnaturante em gel de eletroforese, que tem sido aplicado com sucesso no estudo de comunidades microbianas complexas, de grupos microbianos específicos, tais como cianobactérias, no monitoramento de mudanças ocorridas em comunidades devido a variações ambientais e várias outras aplicações relacionadas à presença e atividade de micro-organismos no solo. Esta técnica pode ser aplicada aos FMAs como uma ferramenta auxiliar no estudo da micorrização, assim como no emprego dessas técnicas associadas. Atualmente, o estudo da ecologia de FMAs tem sido auxiliado pelo desenvolvimento ou adaptação de técnicas utilizadas em estudos de biologia molecular. Métodos baseados na tecnologia do DNA recombinante têm se mostrado como ferramentas poderosas na distinção entre isolados de FMAs, sendo capazes de detectar essas diferenças tanto ao nível de esporos coletados no solo, quanto em micélio e estruturas fúngicas presentes em raízes colonizadas. Apesar do grande avanço na utilização das técnicas de biologia molecular para a taxonomia e os estudos de ecologia dos FMAs obtidos nos últimos anos, alguns problemas básicos da técnica precisam ainda ser resolvidos, como, por exemplo, é preciso aperfeiçoar protocolos de extração de DNA de esporos e raízes, que possibilitem aumentos na frequência de amplificações de material, esporos e raízes colonizadas, coletado no campo. Além de possibilitar um estudo mais detalhado da diversidade, as técnicas de biologia molecular abrem possibilidades de investigação da diversidade de FMAs nas raízes. Também, pelas estratégias moleculares que utilizam métodos combinados, as interações dos FMAs com outros organismos da rizosfera poderão ser estudadas. Apesar das limitações, a aplicação das técnicas baseadas na PCR tem fornecido uma contribuição valorosa para o estudo dos FMAs e o entendimento da micorrização. Obrigada. DNA ribossomal. É ribossomal. E toda vez. Peraí que eu tava engolindo.